Adorei essa pergunta, porque eu já estava para vir aqui conversar com vocês sobre essa história de glúten há alguns dias. Eu venho mostrando vários produtos sem glúten que eu encontro aqui na viagem, nos mercados, porque aqui de fato tem muita opção, então eu mostro para vocês e acaba gerando esse tipo de dúvida. Poxa, Bru, você é celíaca? Você tem algum tipo de sensibilidade ao glúten? Por que você fala tanto de consumir alimentos sem glúten, né? Eu não sou celíaca e também não tenho sensibilidade ao glúten não celíaca, porque muita gente acha que a única desordem associada ao glúten é a doença celíaca, que é a alergia de fato, né? Mas não, existem outras desordens dessa proteína. Em cada caso implica um tipo de tratamento, um tipo de dieta, tá? Mas eu não tenho nenhuma dessas desordens. E por que ainda assim eu mostro tanta coisa sem glúten aqui, né? Para termos opções. Ninguém deve consumir glúten em excesso e nem mesmo diariamente. E todo mundo, praticamente todo mundo, come glúten, come pãozinho todo dia, gente. E não, nenhuma pessoa, nem mesmo um indivíduo saudável, uma pessoa que não tem nenhuma desordem associada ao glúten, não deve consumir glúten todo dia. Não deve, ponto final. O glúten é uma proteína, de um modo geral, de difícil digestão. O nosso intestino não tem facilidade em digerir glúten. E se consumirmos em excesso, isso vai gerar uma inflamação, isso vai gerar um atraso digestivo, que vai implicar num aumento de permeabilidade intestinal. Falei um monte de coisa difícil, né? Mas basicamente vai gerar uma inflamação do seu intestino. Vai te fazer mal, vai atrapalhar a qualidade da mucosa do seu intestino, da parede, das suas células intestinais, que é onde ocorre a absorção dos nutrientes, é onde precisa ter o bloqueio de macromoléculas. Então, por exemplo, quando você faz uma digestão ruim de uma proteína, de um alimento, e você está tendo dificuldade em quebrar aquilo ali bem pequenininho, a parede do seu intestino não pode absorver aquela macromolécula, porque isso aumenta muito a chance de você ter alergia alimentar, sabe a rinite, sinusite, otite, coceira de pele? Isso tudo pode estar associado a isso, a passagem de macromoléculas. Essa permeabilidade intestinal é quando o seu intestino está mais permeável, está deixando passar essas macromoléculas para a tua corrente sanguínea. E isso não é uma coisa boa, isso faz mal, isso gera inflamação crônica. Isso é ruim para a saúde. E quem consome glúten em excesso diariamente, sempre, acaba aumentando a chance de ter permeabilidade intestinal. Aumenta a permeabilidade intestinal. Não só glúten, né, gente? Uma alimentação ruim, uma má digestão. Enfim, tem vários alimentos ruins que a gente não deve consumir aí em excesso. E veja só, eu tô falando sobre consumir em excesso. Eu não tô condenando quem come o pãozinho de final de semana, quem come uma pizza no domingo à noite, quem rotaciona. O certo é rotacionar. Então, a gente tem que ter opções sem glúten para o nosso dia a dia para a gente conseguir rotacionar. Um dia você come glúten, no outro dia você come a tapioca, no outro dia você come um pão sem glúten, no outro dia você come um pãozinho de fermentação natural e no outro dia outra coisa. Então, como aqui nos Estados Unidos tem muita opção de produto sem glúten, eu mostro para vocês. É porque é uma coisa legal para os meus pacientes que me acompanham aqui no Instagram e que moram nos Estados Unidos, então é ótimo para eles e de um modo geral para a galera que mora aqui ou vai viajar para cá e quer conhecer essas opções. É uma pena que a gente não tem tudo isso ainda no Brasil, mas estamos melhorando, viu? Há um tempo atrás a gente não achava nem pão sem glúten, hoje em dia já temos várias opções, e é isso, tenho certeza que com o passar do tempo, dos anos, cada vez mais teremos opções, boas opções no Brasil pra gente conseguir rotacionar, pra não ficar tão difícil largar o pão tradicional de todo dia, sabe? Que é uma grande dificuldade, quando você melhora o seu estilo de vida, começa a adotar hábitos melhores e vai fazendo algumas trocas, é difícil no início, mas quando a gente tem mais opção, fica mais fácil, é isso. E eu tô me referindo a pessoas saudáveis, né? Mas tem muitos casos que o glúten é péssimo, gente. É super contraindicado, né? O consumo excessivo. Então, por exemplo, quem tem doença autoimune, glúten não é legal. Hashimoto, lúpus, artrite reumatoide, psoríase, Sjögren, existem centenas, né, de doenças autoimunes. Para quem tem lipedema, o glúten também não é legal. Então, quem tem algum tipo de doença inflamatória, glúten é péssimo. Então, mais um caso, exemplos de pessoas que precisam ter opções sem glúten, né? E não precisa ser só opção sem glúten, produto pronto, tipo pão sem glúten. Pode ser tapioca, pode ser a batata doce, a mandioca, o arroz, né? Então, alimentos, fontes de carboidrato que não tem glúten.